Ok, então, boa tarde, gente. Vamos iniciar, então, o nosso colóquio da pós-graduação dessa semana. E hoje é um prazer ter a professora Carolina Brito, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como a nossa convidada. Antes da Carolina iniciar um breve histórico acadêmico da Carolina, ela fez graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo que durante o doutorado ela passou um tempo na França, no Commissariat à l'Énergie Atomique. Nesse mesmo local na França, ela vai fazer depois o seu primeiro pós-doc, depois seguido de um segundo pós-doc na Universidade de Leiden, e mais recentemente ela fez um outro pós-doc, um terceiro pós-doc, agora na École Polytechnique Fédérale de Lausanne. E desde 2010, a Carolina é professora da Federal do Rio Grande do Sul. Além desses pontos, eu queria destacar alguns outros pontos da biografia da Carolina. Ela foi, até pouco tempo atrás, presidente do grupo de trabalho da SBF relacionado à questão de gênero, e ela participa de uma série de programas de extensão, alguns que ela vai comentar em detalhes no final, mas apenas para citar, o Meninas na Ciência e o Lugar de Mulher, além de um podcast, o Fronteiras da Ciência, que ela é produtora e coordenadora. Então, Carolina, obrigado por ter aceitado o convite. Antes de passar a palavra para você, eu só quero lembrar as pessoas de que as perguntas podem ser feitas no final da apresentação, ou via o chat, ou usando aquele esquema do Zoom, que você levanta a mão, aí eu vejo quem está pedindo a pergunta e eu libero o microfone. Tá bom? Então, obrigado, Carolina. Então tá, muito obrigada, Ricardo, pelo convite, Pascoal, pela organização também deste colóquio online. Então, o que eu vou comentar com vocês hoje é um projeto, um trabalho que eu tenho desenvolvido com alguns colegas que eu coloquei aqui na tela, a Mathieu Viard e o Edan Lerner, e vou contá-lo basicamente o que foi publicado na Physical Review X em 2018 e depois, no final, vou comentar um trabalho publicado na PRE no ano passado. E esse projeto ele é financiado pela Simons Foundation, nós fazemos parte de uma colaboração, e eu sou do Instituto de Física e também financiada pelo CNPq. Então, eu queria começar então explicando o meu objetivo hoje é contar o que é o algoritmo de swap e comentar por que ele está sendo considerado assim, uma espécie de revolução, principalmente porque ele é muito simples e ele permitiu, a partir de uma ideia bastante, eu diria até trivial, permitiu um relativo grande avanço nessa área. Então, eu vou comentar primeiro o que é a transição de vidro e a partir dela o que significa um sólido amorfo. Depois eu vou contar o que é o algoritmo de swap. Aí depois eu vou apresentar a versão GRAM canônica, que foi a contribuição que nós demos para esse trabalho aqui, nessa temática, e as consequências de introduzir essa visão GRAM canônica. Bom, então eu começo exemplificando o que são sólidos amorfos, né? Então aqui vidro de janela, copos, todos os vidros em geral são materiais amorfos. Existem rochas que são amorfas, polímeros, né? Plásticos também são amorfos, tudo desordenado lá em nível microscópico. Partículas coloidais são também materiais amorfos, grãos em geral, aqui eu trouxe exemplos de grãos de comida ou areia de praia. Só que eu já distribuí assim na minha apresentação porque eu queria salientar que, dependendo do tipo de material, o parâmetro de ordem, de controle pode ser a temperatura, ou seja, nesse caso de vidro de janela, ele vai atingir o estado de vidro baixando a temperatura, mas no caso, por exemplo, de areia, a temperatura, a energia térmica não é importante nesse tipo de sistema, porque os grãos são muito grandes. Então, o que vai levar esses materiais aqui a sofrer uma transição e se tornar um sólido é o aumento da densidade. E nessa área a gente fala bastante sobre materiais amorfos de maneira geral, porque eles compartilham algumas características, mas de fato também há algumas diferenças. Eu nesse toque eu vou usar os dois como se fossem equivalentes, mas não é sempre assim. Bom, então como é que eu produzo um material amorfo, né? Então eu trouxe aqui para vocês um gráfico, um diagrama onde no eixo Y eu tenho o volume específico e no eixo X a temperatura. Quando a temperatura é elevada, de maneira geral, nós temos um material líquido.
mas quando a temperatura é diminuída, em algum momento esse material cristaliza num ponto chamado melting temperature, abaixo da qual o material se torna um cristal. Essa transição, em geral, ela é acompanhada por um salto no potencial termodinâmico, em algum potencial termodinâmico. Existe uma diferença microscópica no sistema. Em geral, o sistema perde a simetria de translação. Tem simetria num vidro, no líquido, mas na fase cristalina ele perde essa simetria. E pode, geralmente, ou pode ter também um crescimento que diverge de alguma quantidade estática, né? Do comprimento de correlação estática que a gente possa definir, também pode ser observado nessa transição aqui. No entanto, nós também podemos reduzir a temperatura muito rapidamente e evitar essa transição, essa passagem para o cristal, e o que nós teríamos é um líquido super resfriado. Então, costumo dizer, se vocês colocarem a cerveja na geladeira, às vezes pode acontecer, né? Que a cerveja baixa a temperatura muito rápido e aí a cerveja ela fica num estado que é líquido, mas quando a gente toca a mão, ela rapidamente cristaliza. Ou seja, ela passa desse estado líquido super resfriado para um estado imediatamente cristalino, né? Então, a gente chega nesse estado super resfriado, mas nós podemos continuar abaixando a temperatura e, de repente, abaixo de uma temperatura que eu estou chamando de glass temperature, TG, o sistema ele é considerado um sólido, né? Então, as moléculas estão se movendo tão lentamente que a gente pode dizer que ele é um material sólido. Então, por exemplo, se eu aplicar um cisalhamento, uma força, ele vai responder como um material sólido, não mais como um líquido. Mas notem que essa transição aqui, ela não é acompanhada por alguma uma descontinuidade no potencial, ela não tem uma diferença, microscopicamente falando, esse material sólido amorfo, né, que é desordenado, ele parece muito com um líquido. Então, é uma transição, digamos assim, muito diferente da transição de vidro, da transição de cristal, e, sobretudo, ela é uma transição não termodinâmica, né? Se eu baixo a temperatura ainda mais rápido, o que eu observo é que esse material atinge um estado de vidro, um estado sólido, a uma temperatura diferente. Tá? Então, é uma transição muito diferente dessa aqui, e as propriedades do material que se forma, que é esse material, esse sólido amorfo, esse vidro, são bem diferentes do cristal. Bom, então, como é que foi proposto, né, enxergar ou entender essa transição? Aqui eu trouxe uma ideia, que é uma proposta de Goldstein, que tem já 50 anos, e a ideia dele é que esses materiais eles têm lá uma paisagem de energia muito complexa, cheia de mínimos locais e algum mínimo global, que é o cristal, mas em cada um desses mínimos locais o material é um sólido, é um tipo de vidro. Tá? E o que ele propôs é a ideia de que quando a temperatura é elevada, digamos que eu estou uma temperatura bem elevada aqui em cima, por exemplo, onde está meu mouse, o sistema é cheio de saddle points, de direções instáveis, e no momento em que a temperatura baixa, o sistema começa a enxergar essa paisagem de energia e começa a encontrar pontos de mínimo. Então a dinâmica fica bem mais lenta, porque para ele relaxar para um novo estado, eu preciso o que a gente chama de eventos ativados. Essa, então, é uma descrição que nos ajuda a pensar sobre o problema. Bom, mas como é que a transição de vidro ela é encontrada em experimentos? Então, aqui eu trouxe uma imagem que é no eixo Y a viscosidade, colocando em escala logarítmica, em função de 1 sobre a temperatura. E aqui, cada linha dessas aqui representa um tipo diferente de molécula que são bons formadores de materiais vitrosos. Então, o que a gente está vendo aqui? Por exemplo, essa linha aqui dos triângulos, a gente está vendo que a viscosidade do material aumenta muito rapidamente, ou seja, praticamente 14 ordens de magnitude, num intervalo de temperatura muito pequenininho. Notem que aqui em X eu tenho escala linear e em Y escala logarítmica. Então, notem que existe um aumento abrupto na viscosidade, as moléculas começam a andar muito devagarinho quando eu abaixo a temperatura. Agora, não existe uma descontinuidade, somente o material vai se tornando cada vez mais viscoso. Então, o que se convencionou dizer é que quando o material atinge 10 na 13 Poise, que é a unidade no SI de viscosidade, se convencionou dizer que daqui em diante ele é tão viscoso que a gente chama ele de vidro. Tá? Então, essa é a definição de TG, ou seja, eu baixo aqui e digo, a TG desse tal material acontece quando ele atinge a viscosidade de 10 na 13. Bom, pegando os diversos TG desse material, eu posso colapsar essa curva, que eu trouxe uma curva que é comum nessa área, uma curva onde os materiais vitrosos colapsam,
E eu quero salientar daqui, novamente, que tem essa enorme diferença de escala de viscosidade da ordem de 10 na 13, 10 na 14 ordens de magnitude. E as moléculas desse tipo de sistema aqui, eu peguei uma qualquer, são super complexas. Então, se eu quiser fazer simulação nesse sistema, todo mundo que faz simulação sabe que simular uma molécula desse tipo é muito consome muito tempo. Então, claramente, não é isso que é feito quando a gente quer entender os processos microscópicos do sistema. Até pode ser feito, mas é muito custoso computacionalmente. E, por outro lado, no experimento desses líquidos moleculares, a gente não tem acesso à informação microscópica, ou se tem, é muito raro, é difícil ter acesso sobre informação espacial. Então, o que se faz, normalmente, é o que físico gosta de fazer, que é simplificar o sistema. Ou seja, eu pego essa molécula super complexa e digo que ela é uma esferinha, perfeito. Tá? Então, digamos que para nós, nessa área de vidros aqui, esse sistema aqui, ou seja, esferas que vão interagir lá com certo potencial, por exemplo, harmônico, que vão quando elas se tocam, vão repelir. Isso é o que a gente chama nessa área, eu costumo chamar de oscilador harmônico dessa área. É o nosso carro-chefe. Tá? E mesmo nesse carro-chefe, super simplificado, olha o que vai acontecer. Digamos que eu lance uma simulação dessas partículas, notem que isso aqui é partícula com um monte de tamanhos diferentes. Digamos que eu lance essa simulação e eu comece a observar as escalas de tempo para essas posições relaxarem. Então, isso que eu estou mostrando aqui um tal alfa, que é essa escala de tempo associada ao relaxamento das partículas. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que conforme a temperatura diminui, que eu estou mostrando no eixo X, o que acontece aqui é que essas escalas de tempo crescem. Tá? Então, mas notem que o crescimento aqui é da ordem de 4 a 5 ordens de magnitude em tempo. Tá? Agora eu vou mostrar como é que a gente define TG, mas notem que o acesso que nós temos de simulação é a temperaturas que são muito menores que TG. Tá? Então, o que acabou acontecendo? Imaginem que eu faço uma simulação, eu levo lá 2 dias no computador para simular que o sistema aumentou a sua viscosidade por 4 ordens de magnitude. Se eu quiser comparar com o que eu tenho no experimento, que é 14 ordens de magnitude, eu levaria muitos séculos, muitos anos, uma idade absurda, e não chegaria lá. Então, durante muitos anos, o que se fez foi estudar esse sistema aqui nessa escala de temperatura, sem conseguir se aproximar da real temperatura G do sistema, temperaturas de vidro do sistema. E aí é que entra a ideia agora do algoritmo de swap. Mas antes disso, eu quero só explicar como é que a gente está, o que a gente está chamando da temperatura de vidro desse sistema. Suponha então que eu pego esse meu sistema aqui e eu faço uma extrapolação dessa temperatura e após 14 ordens de magnitude de aumento, eu digo que aqui seria a temperatura de vidro do sistema. Isso para comparar com as mesmas escalas que eu tenho no experimento. E aí eu me dou conta que eu nunca vou chegar ali, porque demora muito para fazer experimentalmente. O truque do swap foi se dar conta de que se eu pego um sistema agora, além de permitir que as partículas façam translação, eu também permito que elas façam o que a gente chama de swap, que elas troquem os seus diâmetros. Então eu pego 2 partículas aleatoriamente, que têm raios diferentes, e mudo elas de lugar. Então, claro que isso é um truque computacional. Para quem faz simulação, por exemplo, de Monte Carlo, sabe, por exemplo, que se eu tenho lá o modelo de Ising, né, é um modelo muito conhecido, então a gente sabe que se não houvesse o algoritmo de Metrópolis, a gente levaria muito mais tempo para simular. Então é um truque meio análogo, é uma ideia que permite que a gente acesse configurações do sistema a temperaturas mais baixas, acesse com elas ainda em equilíbrio. Então, ao permitir esse swap, o que aconteceu? As curvas que estavam aqui, agora elas estão aqui, onde eu estou mostrando no meu mouse aqui. Eu consigo simular o sistema em escalas de temperatura muito menores do que antes. Então, eu consigo agora me aproximar dessa temperatura de vidro do sistema, da TG do sistema original. Ou seja, agora eu provoco esse swap aí, atinjo equilíbrio o sistema. A partir do momento que eu equilibro o sistema, eu paro de fazer o swap e eu posso analisar as configurações que eu atingi, e são configurações que corresponderiam a temperaturas muito mais baixas. Muito bem, então isso movimentou bastante a área, porque as pessoas começaram a se dar conta de que elas poderiam agora explorar regiões que antes não eram possíveis em simulação. Então, foi realmente um momento de bastante
digamos, burburinho nessa área, se começou a reanalisar problemas que antes não era possível. Por exemplo, é possível agora estudar materiais frágeis que antes só dava no laboratório, é possível estudar propagação de calor a temperaturas próximas à transição de vidro que antes não dava. Então, houve realmente uma movimentação nessa área, mas também trouxe grandes questões, né? Por exemplo, qual é a interpretação real desses resultados, né? Por que o swap funciona e acelera a dinâmica? Se funciona, quais são as consequências disso nessa paisagem de energia que eu comentei anteriormente? E quais são as propriedades dessas novas configurações que aparecem quando a gente consegue equilibrar o sistema a temperaturas mais baixas? Então, com isso, essas são as contribuições que eu farei, que eu fiz nessa área, então é isso que eu vou contar para vocês a partir de agora. Bom, então, o que a gente fez formalmente foi provar, foi mostrar que esse swap, ele pode simplesmente trocar duas partículas, eles podem ser vistos também com uma visão do que a gente chama de grã canônico. Então, aqui o que eu estou mostrando é um sistema original, ou seja, aquele sistema que eu comentei com vocês, que é o nosso grande sistema, nosso oscilador harmônico da área, nosso carro-chefe, tem lá várias partículas com tamanhos diferentes, e esse sistema aqui, ele é regido por uma energia potencial, que eu estou chamando de U, que depende basicamente das posições das partículas e dos raios, mas os raios são fixos, tá? Então, esses raios aqui eu estou supondo no meu sistema que tem uma distribuição de tamanhos de raio, cuja largura é dada por alfa, e o alfa é um parâmetro importante no sistema. Notem que nessa visão aqui, o sistema tem ND graus de liberdade. N número de partículas e D graus de liberdade. Por exemplo, se eu estou tratando um sistema em duas dimensões, ele pode andar em X e Y. Bom, mas aí, o que significa ter uma abordagem grã canônica? Significa que a energia do sistema seria descrita por uma energia efetiva, que é a soma desse U, energia potencial normal, mais esse potencial químico que vai permitir que o sistema escolha ou reproduza essa polidispersidade aqui que me interessa. Só para tentar fazer uma ideia de por que a polidispersidade me interessa. Imaginem que se eu for fazer um swap num sistema que tem um único tamanho, tem aqui uma delta, eu vou trocar 6 por meia dúzia, eu vou trocar uma partícula que tem um raio de mesmo tamanho, na prática eu não estou fazendo nada. Então, quanto maior é a largura da distribuição de raios do sistema, eu posso imaginar que o swap vai ser mais eficiente. Então, é importante que eu tenha um método que controle a largura dessa distribuição. Isso que eu estou propondo aqui. Então, o que nós mostramos? Nós mostramos nesse artigo aqui no PRX 2018 que esta visão grã canônica, ela é equivalente ao swap. Como? A ideia aqui, eu vou fazer só com as mãos, tá? A maneira mais rigorosa está escrita no artigo. Mas a ideia aqui é a seguinte: esse ponto de vista mais usual aqui, né, que as partículas têm lá seu tamanho e só se movem e de repente podem fazer um swap, quando o sistema é muito grande, é equivalente a fazer um swap, uma troca entre as partículas do sistema e um certo reservatório de partículas. E aí, nesse reservatório de partículas que a gente está acostumado a fazer, né, que é nós digamos, é a visão normal da mecânica estatística, posso trabalhar sempre com um sisteminha menor que está lá banhado com reservatório térmico ou reservatório de partículas. Isso aqui a gente sabe tratar de maneira de mecânica estatística. Então, o que nós mostramos é que quando o sistema é muito grande, fazer uma troca dentro do sistema equivale a fazer uma troca entre o sistema e o seu reservatório de partículas. Portanto, a gente provou formalmente que é possível que o swap é equivalente a essa visão de grã canônica. Mas agora eu quero ser um pouquinho mais exata, um pouquinho mais precisa e mostrar para vocês o que nós realmente fizemos, né? O que é a nossa proposta aqui para operacionalizar esse problema. Então, nós propusemos que esse potencial efetivo era dado por essas partículas macias, né? Ou seja, que elas podem se sobrepor, e esse dado overlap que eu estou mostrando aqui, esse delta, então, esse delta aqui, quando elas se overlapam, o sistema, elas se repelem, tá? Essa teoria que eu estou mostrando para vocês, ela é válida para qualquer potencial que tem de repulsão de curto alcance, ou seja, basicamente elas não pode ter interação de longo alcance, mas qualquer coisa de curto alcance, essa teoria funciona. Então, o potencial é um potencial harmônico, ou seja, é dado quando as partículas se sobrepõem, eles vão se repelir quadraticamente com um overlap,
e multiplicado aqui por essa rigidez de uma mola, digamos assim, esse K, que é a rigidez das interações, que seta a escala de energia dessas interações, e esse potencial químico que nós escolhemos ser assim, ó, então tem uma partícula com um certo raio inicial, quando o raio dela diminui para um certo raio RJ, vai ter um custo associado a isso, que nós estamos dizendo que é um certo μ, que vai quadraticamente com essa diferença aqui, tá? E tem também uma escala de energia associada a essa mudança de raio, dada por que eu estou chamando de KR, tá? Então, observem o seguinte, que esses dois parâmetros são os parâmetros que vão setar, vão definir a importância relativa desses dois termos, e claramente o que vai acontecer? Se esse KR aqui for muito grande, vai ser muito caro para o sistema energeticamente mudar seu raio. Então, se ele não muda o raio, o que a gente está dizendo? Que, na verdade, na prática, o swap vai ser ineficiente, né? Porque não vai ter mudança de raio, então vai ter todo mundo do mesmo tamanho, o swap não vai ter nenhuma eficiência. Então, se o KR é muito maior que o K, não tem efeito no swap. No entanto, se for barato, for fácil mudar o raio do sistema, o KR é pequenininho, né? É soft, como a gente chama, então o efeito do swap vai ser rápido. Aí a gente pode se perguntar, tá bom, mas como que nesse sistema de vocês podem regular a largura da distribuição? E aí, basicamente, o que seta essa largura, o que define essa largura, é, na verdade, o balanço de forças. Então, eu derivo esse potencial com relação ao raio, encontro uma relação entre as quantidades do sistema, e, basicamente, o que eu descubro é que existe uma relação entre alfa, que é essa largura da distribuição, esse delta aqui, que é o overlap. E lembrando aqui, pessoal, o overlap eu posso enxergar como sendo uma pressão do sistema. Por quê? Porque quando eu derivo a força, né, porque quando eu derivo essa energia com relação a esse delta, eu tenho a força proporcional à pressão. Então, o delta é uma espécie de pressão no sistema. Então, o que a gente pode mostrar é uma relação entre alfa e esse delta, acima da qual o swap funciona, mas basicamente, sem ser muito técnica aqui, o que a gente pode mostrar é que se eu faço uma simulação a pressão fixa, ou seja, eu vou definir que o valor médio dos overlaps é dado, é fixo, isso é muito comum em simulação numérica, então eu consigo controlar a largura dessa distribuição de raios, se ela vai ser estreita ou se ela vai ser mais larga, controlando esse KR aqui. Então eu tenho uma maneira de controlar o quão eficiente é o swap do meu sistema, controlando o quão caro ou barato vai ser mudar o raio da partícula. É assim que a gente faz. Bom, quais são as consequências desse tipo de tratamento? Agora eu vou gastar um pouquinho de tempo explicando o que a gente já sabia antes de introduzir o swap e o que é novo. Então, antes de introduzir o swap, a gente já sabia, para esses sistemas com interação de curto alcance, sistemas esféricos com essa interação de curto alcance, nem só esférico, mas aqui eu vou trabalhar com esférico. O que acontece se eu me pergunto assim, como é que eu posso definir a estabilidade mecânica dessas soluções? Né? Então, o que a gente sabia é que a estabilidade mecânica desses sistemas é governada pela pressão e pela coordenação. O que são isso? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um monte de esferas ali que estão próximas umas das outras, e eu mostrei aqui em vermelho quando elas estão em contato. Contato é uma coisa essencial para definir rigidez, definir estabilidade mecânica. Se elas estão em contato, não vizinhança, mas contato, eu defino que elas estão em vermelho ali, e eu defino o que a gente chama de coordenação média, que é o número médio de contatos por partícula. Isso é um dado importante, porque a gente pode mostrar tecnicamente, analiticamente, que para um sistema que seja rígido, ele tem que ter pelo menos um número crítico de contatos, que é o que a gente chama de valor isostático, que é 2D. Então, se eu tenho um sistema em 2 dimensões, eu tenho que ter pelo menos 4 contatos para que ele seja rígido. E aí, eu vou mostrar a partir de agora todos os meus resultados em função da distância a esse ponto crítico, que eu chamo de ΔZ. Então, ΔZ tem que ser maior que 0 para manter a estabilidade mecânica. O segundo ponto importante é esse overlap aí, que é a pressão do sistema, que é relacionada à pressão do sistema, e se ele for muito grande, eu preciso de mais contato para manter a estabilidade. E aí aqui eu trago este diagrama aqui de estabilidade, que é em função da coordenação e da pressão do sistema, e o que a gente sabe é que se eu tenho bastante coordenação, estou mostrando um exemplo aqui, o sistema é estável.
Se eu tenho pouca coordenação, aqui e a pressão é mais ou menos alta, mas pouca coordenação, ele vai ser instável. Tem esse balanço entre pressão e coordenação. E existe uma linha de estabilidade marginal que eu estou representando aqui em vermelho. Isso aqui a gente conhece já há algum tempinho, dado por esses artigos aqui. Então, o que a gente sabe de simulação? Se eu pego agora esse mesmo sistema ali, que eu já apresentei para vocês, ali as esferas macias com interação de harmônica, e eu calculo o que a gente chama de estruturas inerentes, ou seja, nada mais é do que calcular a derivada segunda desse sistema com relação à posição e encontrar os pontos de mínimo desse potencial. Então, se eu faço isso e eu pego para cada uma dessas posições que eu estou mostrando aqui, cada uma dessas configurações que estão no estado de energia mínima, se eu calculo a pressão e a coordenação, o que eu encontro é que eles estão exatamente sobre a linha de estabilidade marginal. Tá? Então, o que eu encontro é que esse sistema ele é marginalmente rígido. Tá? E por várias áreas da ciência, a gente sabe, da física, a gente sabe que sistemas que são marginalmente rígidos, eles têm algumas propriedades interessantes, porque eles estão sempre na iminência de perder rigidez. Então, isso é o que a gente sabia com relação sem o swap, e aí, com o swap, o que a gente acabou mostrando, em teoria primeiro, é que agora a linha de estabilidade marginal ela é essa preta aqui, tá? Mostrando, portanto, que para que o sistema, digamos assim, para que ele seja rígido, ele é mais exigente. Eu preciso de mais contatos para tornar essa solução rígida, mecanicamente estável ou rígida. E acima de um certo valor, o swap não tem efeito. Então, basicamente, a gente espera esse tipo de comportamento aqui em presença do swap. E aí, nós fizemos simulações, só para mostrar para vocês aqui, eu peguei esse potencial que eu mostrei agora, fiz uma minimização, sei lá, por exemplo, poderia ter, para quem conhece um pouquinho dessa área, mas faz um steepest descent, por exemplo, ou então, o que importa é que eu tenho lá essa paisagem de energia e eu vou encontrar alguns mínimos dessa paisagem. Então, eu faço essa minimização e observem que aqui eu tenho a distribuição de partículas. Aqui eu comecei com 2 tamanhos, então eu tenho uma distribuição que tem 2 tamanhos básicos, mas cada um com certa largura. E notem que eu posso controlar a largura dessa distribuição controlando o K. Aí eu meço ali esse meu diagrama de rigidez e eu enxergo, eu encontro aquilo que nós nós tínhamos previsto, né? Que dependendo do valor do alfa, né, da largura da distribuição, eu tenho esse comportamento que vocês estão vendo aqui, cada curva representa um diferente alfa típico, tá? Agora, o que isso está nos dizendo, né? Então, observem que eu posso gerar essas configurações, eu permito o swap, como eu estava explicando antes, dessa maneira gran-canônica, então permito que as raios se movam, aí eu encontro um mínimo de potencial, que está aqui representado em lilás, e quando eu faço isso, eu digo assim, não, pera um pouquinho, agora tu não pode mais mexer teu raio. Então, o que estou dizendo aqui? Estou dizendo que esse sistema original, ou seja, que o raio não pode mexer, ele é mais estável que o anterior. Ele tem muito mais rigidez, muito mais coordenação que o anterior. Portanto, eu crio aquilo que a gente chama de Ultra Stable Glasses. Tá? Então, é um protocolo, no fim das contas, para criar um vidro super estável, que dê toda uma área da literatura, que eu não vou entrar em detalhes, mas que a gente pode gerar com esse algoritmo. Bom, só um outro detalhe à parte é que se agora eu incluo esse grau de liberdade, que é o movimento das partículas, eu de novo encontro uma coisa marginalmente estável, mas eu não quero entrar em detalhes, porque não é o meu foco aqui. Bem, deixa eu explicar para vocês agora como é que o swap ele influencia nas vibrações do sistema, tá? Nessa paisagem de energia, nas vibrações. Então, aqui eu quero puxar da memória de vocês lá uma matéria que a gente vê na Física Clássica 2, que é essa ideia de modos normais do sistema. Então, se vocês tiverem lá uma paisagem de energia, a gente pode calcular a hessiana, derivada segunda do potencial, e pode calcular os mínimos de energia, como eu acabei de comentar antes. A gente sabe fazer isso. Bom, aí lembrando a vocês que eu tenho esse diagrama aqui de estabilidade, né? E o que a gente pode fazer agora, ao calcular essa hessiana, é propor essas soluções lineares, tá? Ou seja, esses modos de vibração do sistema. Então, eu proponho lá uma solução linear. Se o ômega for real, aqui eu me dou conta de que esse modo vai ser estável, e eu vou representá-los no eixo positivo do ômega, aqui nessa minha figura.
Se ele for instável, se ele for imaginário, eu vou representar como um modo instável do lado negativo dessa figura aqui e vou calcular uma distribuição de estados que a gente chama. Ou seja, qual é a quantidade de modos com uma certa frequência que esse sistema tem. Então, o que a gente esperaria, o que a gente sabe fazer para um cristal é essa curva preta aqui, que é o que a gente chama de Debye, lei de Debye, ou seja, que o D aqui vai com ômega ao quadrado. E o que a gente também pode medir é que para esse sistema aqui, ao longo da linha de estabilidade marginal, o que nós temos é essa curva vermelha que vocês estão vendo aqui. Ou seja, esse sistema aqui, ele tem muito mais modos de baixa frequência do que o caso cristalino. Observem que ter um modo com baixa frequência significa dizer que ele está muito próximo de perder a estabilidade, né? Ele está próximo dessa região que a gente acabou de mostrar aqui que existe para sistemas instáveis. E isso vem do fato de que ele é marginalmente estável. Então, de fato, qualquer peteleco tira ele da estabilidade. Se qualquer peteleco tira da estabilidade, o que eu posso mostrar é que quando eu estou numa região bem estável, eu tenho essa curva azul aqui, e quando eu estou numa região instável, essa curva ela vai sofrer um deslocamento para frequências negativas, que significa que existem direções instáveis da minha paisagem de energia que fazem com que o sistema possa relaxar. Bom, se existe essa curva estável, notem que existe o que a gente chama de um gap aqui. Tem toda uma região de frequências que não tem frequências. Então, significa dizer que o sistema é bem estável. E notem o que a gente agora encontrou quando eu adiciono o swap. Tá? Eu faço o mesmo processo, eu calculo a minha hessiana, pego a minha hessiana completa, agora permitindo o swap, calculo o mínimo, me permite calcular a hessiana, e aí vou pegar lá o sistema que está nesse pontinho azul aqui, né? Ou seja, produzir o sistema nesse ponto. Vamos olhar para como é que são a distribuição dos modos de vibração dele. O que vai acontecer? Ele tem essa curva preta aqui. Tá? Ou seja, um monte de modos de baixa frequência. Mas essa aqui é a hessiana inteira, essa hessiana em preto. Mas se eu olho só para o sistema sem os modos, sem a possibilidade de mudar o raio, se eu olho só para o sistema original, o que eu encontro? Eu encontro essa curva vermelha aqui. Ou seja, eu encontro esse gap que eu estava mostrando aqui em cima, que indica que o sistema é super estável. Então, notem que o resumo disso aqui é que eu consigo entender que, incluindo esse grau de liberdade extra, eu tenho uma proliferação de modos de baixa frequência que continuam indicando que o sistema está marginalmente estável, mas o sistema original, que é o vermelho aqui, ele é super rígido. Então, agora eu quero mostrar para vocês uma intuição um pouco do que está acontecendo com esse swap, e o que eu vou fazer aqui é o procedimento análogo que eu acabei de explicar. Eu pego lá a paisagem de energia, calculo o mínimo aqui, e o mínimo corresponde a essa distribuição em vermelho, ou seja, nenhum modo de vibração negativo. Agora, quando eu ligo o swap, o que vai acontecer? Eu ligo o swap, eu permito que as partículas movam seus raios, e eu encontro esse monte de modos de baixa frequência, de frequência negativa, aqui, circulado em preto, e que correspondem, então, a essas direções instáveis, aos saddle points da paisagem de energia, que permitem, então, que o sistema relaxe para um estado de energia de menor, um estado de menor energia. Então, significa dizer que o swap que ele está fazendo na paisagem de energia é que ele está permitindo que o sistema ele relaxe para configurações com energias menores, mais estáveis. Bom, e aí, o que eu posso fazer com essas configurações aqui, por exemplo, é estudar as propriedades mecânicas dessas soluções, né? E o que a gente fez foi, de novo, a gente pegou um potencial efetivo, parecido com o que eu mostrei para vocês há pouco, e nós controlamos a polaridispersidade, variando esse KR aqui. Vocês estão vendo aqui a distribuição, eu tenho vários tipos de sistemas com vários valores de largura da distribuição. E agora, quando eu produzo esse packing, produzo essa solução, eu depois de produzir, eu digo, tá, agora o teu raio não pode mais variar, eu vou pegar só as partículas, só as posições das partículas com seus raios fixos e vou começar a fazer um cisalhamento no sistema, que nem eu estou mostrando aqui. O que vai acontecer? Daí eu começo a estudar a estabilidade mecânica desse sistema e eu tenho aqui as curvas de
stress, né, pelo strain, né? Então eu tenho aqui, eu faço um strain e meço o estresse do sistema. O que eu observo aqui é que quando o KR é grande, notando aqui o KR grande aqui, significa que eu tenho quase uma delta de distribuição, ou seja, KR grande significa que o swap não tem quase efeito, enquanto que o KR menor significa largura maior, portanto o swap tem efeito. Então, quando o swap não tem efeito, eu produzo um sistema que é bem estável, né? Quer dizer, que é um sistema bem maleável. Eu faço um strain aqui, um gama, produzo um certo strain, e ele vai se adaptando conforme eu vou mudando. No entanto, quando eu produzo essas configurações mais estáveis, que agora eu consigo produzir em função do swap, eu consigo encontrar esses vidros que a gente chama de vidros frágeis. Tá? Então, vocês estão vendo aqui nessa figura D, que conforme eu vou aumentando, eu vou aumentando aqui o strain aqui nessa figura, e chega uma hora em que o sistema ele não consegue mais se adaptar e ele cai, ele se rearranja dessa maneira como vocês estão vendo aqui, que a gente chama de shear band. Tá? Então, é interessante que esse novo protocolo aqui, ele consegue acessar essas configurações aqui, que antes eu não conseguia produzir em simulações. Eu só conseguia produzir essas aqui que estão que são vidros frágeis, né? Agora eu consigo produzir esses outros aqui que estão na configuração D. Bom, então deixa eu fazer minhas conclusões. Esses algoritmos de swap, eles podem ser mapeados numa dinâmica com potencial efetivo, né? Então, que está escrito aqui. Com isso, onde eu tenho uma energia potencial mais um potencial químico, né? Que permite que o sistema regule a sua distribuição de tamanhos. Com isso, eu consigo ter uma interpretação real do swap, que significa que eu estou adicionando um grau de liberdade a mais no sistema, né? Agora eles podem variar o seu diâmetro, e isso faz com que, na verdade, a gente possa interpretar por que o swap ele acelera a dinâmica. E ele acelera a dinâmica justamente porque, com esse grau de liberdade a mais, o que vai acabar acontecendo é que a energia, essa potencial de energia do sistema, essa paisagem complexa de energia do sistema, ela acaba que ela surgem direções instáveis, surgem essas saddle points que fazem com que o sistema consiga relaxar para estados de energia menores. E também a gente consegue mostrar que as propriedades que o sistema atinge, né, essas novas configurações que ele não conseguia atingir antes, são propriedades, são configurações um pouquinho diferentes das anteriores. Elas são agora mecanicamente muito mais estáveis e permitindo que a gente estude propriedades que antes eu não conseguia estudar. Então, isso é minha conclusão. Eu quero só fazer duas propagandas aqui dos meus projetos de extensão. A primeira que eu quero fazer aqui é comentar com vocês que eu coordeno esse projeto chamado Meninas na Ciência. Convido vocês a olharem, né, www.urgs.br, Meninas na Ciência. Nós temos aqui diversas das nossas ações. É um projeto que tem como objetivo atrair meninas para fazer ciências exatas e tecnológicas. Então, aqui estou mostrando quem nós somos, para vocês terem uma ideia, mas nós temos muitas ações. Convido vocês a olharem esse site, né, a nossa equipe de trabalho, nossas bolsistas. Eu e a Daniela Pavani, que coordenamos esse projeto desde 2013. Nós temos aqui, vocês podem olhar um pouco o que nós fazemos nesse projeto, e eu estou aberta a conversar sobre isso, responder dúvidas. Isso aqui é um projeto de extensão, é um outro projeto de extensão que eu participo também. Eu sou host, produtora desse podcast, Fronteiras da Ciência. Somos eu e mais 3 colegas da URGS, e a gente produz semanalmente um podcast que é distribuído gratuitamente em qualquer plataforma de podcast que vocês preferirem, se é que vocês escutam podcast. E esse aqui é o último que nós produzimos agora, dia 31, que é sobre mães no projeto Parenting Science, que a gente entrevistou a professora Fernanda Stanisłaski. Também nós estamos na 11ª temporada, então o projeto existe desde 2010, e nós temos aqui mais de 400 episódios gravados, estão todos disponíveis nesse site. E com isso, então, eu encerro a minha apresentação. Deixa eu fazer não sei se eu faço um stop share aqui. E eu fico aberta a perguntas, caso tenham perguntas. Muito obrigada. Obrigado, Carolina. Perguntas?
Então, só para repetir, tá? Vocês podem, por favor, mandar as perguntas ou via o sistema de levantar a mão, aí eu libero aqui, ou via o chat, aí eu leio a pergunta. O Mário Malcons tem uma pergunta. Mário, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Boa tarde, professora. Obrigado pela palestra. Na verdade, eu tenho 3 perguntas, que são dúvidas, na verdade. Porque você comenta dos vidros, aí você comenta de TG, e aí você mostra que você consegue fazer um diagrama de instável e estável pela questão da rigidez. Aí a minha dúvida para os vidros é se o que a gente chama de instável seria eu ir para o sólido e para a transição para um sólido, ou não, ou é isso mesmo? Porque no caso, porque você falava também de rigidez, porque daí dá a impressão de que rigidez você vira um líquido. Não? Eu queria saber se é isso mesmo, instável é sólido. Mário, é uma ótima pergunta. Tu quer fazer as 3 ou eu respondo direto? Na verdade, a última pergunta era qual que é a dificuldade de generalizar o método de vocês para potenciais de longo alcance. Certo. O que está sendo feito. Tá, deixa eu te responder primeiro, então. Assim, ó, rigidez, não rigidez, tá? É um pouco tricky, tem a ver, deixa eu tentar aqui compartilhar de novo a minha tela aqui com vocês. Tem a ver, essa tua pergunta aí, tem a ver com o meu comentário lá no início, que eu ia tratar vidros que são, digamos assim, guiados pela temperatura. Lembra que eu comentei aqui, né? Eu comecei dizendo, olha, eu vou tratar mais ou menos da mesma maneira vidros que são guiados, que são coordenados pela densidade e que tem como parâmetro de controle a temperatura, eu vou tratar de maneira mais ou menos igual, mas na verdade digamos assim, é um abuso de linguagem. Então, isso tem a ver com a tua pergunta. De fato, quando eu trato aqui a questão da estabilidade, deixa eu lá pegar. Essa questão da estabilidade, tu tens razão, assim, quando eu falo de uma coisa estável, eu estou tratando do material sólido, portanto, seria o vidro, né? E quando ele está instável, eu posso estar falando ali daquela questão do líquido super resfriado. Mas aqui tem um segundo ponto importante, que eu diria que a tua resposta é sim, tu tem razão. Mas tem uma coisa um pouco mais sutil, que é o fato de que quando eu trato com materiais que são guiados pela densidade, tem uma outra transição que chama transição de jamming, né? Que é o fato de que quando os materiais estão muito densos, eles param de andar, tá? E essa transição de jamming, ela não é definida para materiais cristalinos, para materiais que são, digamos assim, controlados pela temperatura. Então, eu diria que essa transição que eu estou mostrando para vocês aqui tem mais a ver com a transição de jamming do que com a transição de vidro exatamente, tá? Embora tu possa pensar em primeira aproximação que é isso. Quando tu está estável, tu tem um sólido, quando tu está instável, tu tem lá um líquido. Tá? Então, minha resposta mais direta seria essa. Espero não ter deixado mais confuso do que antes. Sobre a dificuldade de generalizar para o longo alcance, eu teria que pensar um pouco melhor. Assim, certamente, esse tipo de informação... Por exemplo, certamente, esse tipo de análise que eu estou mostrando aqui, esse diagrama aqui, ele é altamente simplificado pela estabilidade, pela análise do curto alcance. Só vou te dar um exemplo. Se tu pensa, por exemplo, em NaCl, tá? Sal de cozinha. NaCl, ele tem exatamente 6 contatos, tá? Nessa teoria aqui, 6 contatos, pelo que eu acabei de comentar com vocês aqui, o número de contatos é essencial para manter a rigidez. 6 contatos em 3 dimensões seria o limite da estabilidade. Esse material, então, não seria estável. O que estabiliza o NaCl são as interações de longo alcance, né? Tem lá não. E tem força de Coulomb, né? Que estabiliza esse material. Então, teria bastante coisa que mudaria na ideia de tu fazer de tu colocar o longo alcance. Toda essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, ela não funciona. Existem trabalhos que conseguem, por exemplo, assim, quando tu tem uma hierarquia de contatos, né, desse tipo de contato aqui da coordenação, quando tu pode mostrar que tem potenciais que fazem com que alguns contatos sejam mais importantes que outros, de novo tu consegue recair nessa ideia aqui, mas assim, o swapping... Desculpa, alguém perguntou. Sì, come è che chiami? Sì. Mas o swap em si,
Eu acho, eu não saberia te dizer assim, eu acho que é uma boa pergunta, eu teria que pensar, mas certamente boa parte dessa teoria aqui ela começa a ter problemas, tá? Então a análise é bem mais complicada, mas eu não saberia te dizer agora o que precisaria botar na teoria para criar, fazer com que o swap, pelo menos o swap a nossa maneira, né, o grande canônico, como é que ele poderia funcionar. Fico te devendo, vou pensar. Obrigado. Tem uma pergunta do Daniel Cassar no chat. Daniel, se você quiser fazer a pergunta, pode abrir o microfone, senão eu leio ela aqui. Não? Então eu vou ler a pergunta. É um pouco longa, vamos lá. Ele está sem microfone, então eu vou ler a pergunta. Logo no começo da apresentação do swap, tinha um gráfico com o tempo de relaxação em função da temperatura, onde a TG estava razoavelmente longe dos pontos simulados. Uhum. Com o swap, os pontos simulados passaram a cruzar a TG. No entanto, me parece que a magnitude do tempo de relaxação não mudou. Entendi corretamente? Se sim, isso não entraria em conflito com a definição de TG, que é onde a viscosidade é 10 a 13? Perfeito. Essa pergunta é ótima, Daniel. Foi exatamente a minha sensação a primeira vez que eu vi esses resultados aí. Ele está falando desta figura aqui, ó. É exatamente isso que eu pensei. Falei, essa gente tá doida. Então, deixa eu comentar contigo o que está por trás disso aqui. De fato, o que está por trás disso aqui é o seguinte, essa curva aqui, né, que tu estás comentando. Então, efetivamente, o número de décadas de relaxação que tu está obtendo com essas curvas aqui é a mesma que tu obtém sem o swap. Mas aqui o que a gente tem que pensar é o seguinte, o sistema, quando eu permito o swap, esse truque, né, é muito análogo ao permitir ou não fazer algum truque de Monte Carlo, alguma regra dinâmica, alguma regra do Monte Carlo que vai te permitir, de maneira não física, encontrar configurações que são de mais baixa energia ou enfim, que são mais equilibradas, né, e que tu não poderia encontrar se não fosse esse truque. Nesse caso aqui, a ideia por trás é a seguinte, de fato, o sistema com swap, ele tem somente 10 na 4 ordens de magnitude de relaxação. Mas o sistema original, sem o swap, quando eu produzo as partículas com o swap e depois eu tranco o sistema que eu consegui gerar, esse aí, ele está correspondendo a esse 10 na 14. Então, assim, é uma ideia de que o sistema real, que é com o swap, ou no meu caso ali que tem o Gran Canônico, ele não é o mesmo que o sistema sem aquilo ali. Então, o que está acontecendo é que, ao permitir esse truque, eu consigo chegar a configurações de TG do sistema original, entende? Desse sistema aqui que não tem swap. Então, eu não sei se fica claro isso, mas é que a gente tem que pensar nesse sistema original aqui, e é dele que eu estou tratando. Esse cara aqui, agora eu estou atingindo as temperaturas que eu não conseguia atingir antes. Agora, se me perguntasse, tá, mas o sistema com swap, que tem essa liberdade a mais, esse aqui eu continuo tendo o mesmo problema. No sentido de que eu continuo tendo somente 4 horas de magnitude de relaxação. Não sei se fica claro. Mais alguma? Pelo que eu entendi. Mais alguma questão? Mônica, pode abrir o microfone. Oi, Carolina. Tô escutando? Oi, Mônica, tudo bem? Ou posso chamar de Carlota ainda? Você é minha... Eu amo a Carlota. Não, agora a Carlota tá coitadinha, ela não pode se apresentar mais agora. Por causa da pandemia. Não? Ah, por causa da pandemia? Mas você podia pôr a peruca, ficava legal. Vou dar um próximo seminário de peruca, pode ser a Carlota falando. Para quem não sabe, eu convido vocês a ver os vídeos da Carolina, né, da vida da Carlota, onde ela faz a Carlota, são muito legais.
Carolina, obrigada. Eu adoro assistir suas apresentações porque eu consigo entender alguma coisa como experimental. E, na verdade, eu fiquei curiosa, porque como você chega nas propriedades mecânicas, né? E achei super legal que você consegue ver o Brittle ali. Você consegue... Esse tipo de tratamento tem algum poder preditivo, por exemplo, de você encontrar novos vidros ou novas propriedades em materiais? Pergunto isso porque... acho que em questão de 1 ou 2 anos, eu lembro que o pessoal lá de São Carlos estava usando redes neurais para fazer predição de vidros, né, com o Zanotto. E eu sei também que existem muitos nanomateriais que usam filmes de polímeros que têm a transição de vidro, e você mexe com esse ponto através de nanoindentadores, né? Então você praticamente muda a pressão aí no sistema e consegue modificar a propriedade do material. Então, existe alguma possibilidade de você usar esse approach para alguma predição de novos materiais? Então, é uma pergunta interessante. Eu estava, justamente, Mônica, esse tipo de, eu não sei se predição é a palavra, tá? Mas o fato é que tu consegue acessar configurações que antes era impossível, né? Como tu falou, o Brittle não dava para assistir, não dá para estudar, agora a gente consegue. Agora, a gente consegue controlar essa largura, né, da distribuição de tamanhos ali. Então, agora, se eu consigo prever, dizer, olha, eu vou tentar colocar uma largura tal e verificar se esse tipo de configuração aqui eu consigo fazer. Isso eu não sei se tem como, assim, se é possível, porque também tem limitações esse approach. Mas certamente tu consegue acessar configurações que antes não tinha como na simulação. Isso é certo, né? Que foi essa que eu mostrei para vocês. Agora, previsão eu não sei te dizer. Não, mas se você tiver, por exemplo, um material que você conheça, alguma coisa da composição microscópica dele, né? E que você possa, com isso, inferir qual é essa dispersão, você poderia, em princípio, tentar prever as propriedades. Porque uma das coisas que acontece também é você pensar no material que, é claro que na sua simulação não cabe isso, mas na vida real você tem a questão nano envolvida, né? Quando você começa a diminuir a dimensão dele, ele começa a mudar as propriedades físicas. Então seria muito legal se você talvez tentasse levar essa abordagem para um sistema real. Porque eu acho que realmente faz muita falta modelo teórico e simulação em cima desses materiais. É tudo muito fenomenológico. Então seria muito legal. Eu conheço o grupo do Zanotto, é um grupo super experimental. Bom, o Zanotto o Zanotto todo mundo conhece. O Zanotto não pera nessa área. A gente até tentou colaborar, mas o Zanotto faz coisas muito realistas, né? Eu teria que pensar sobre como mas fazer tem uma área de metamateriais que eles usam muito esses polímeros com transição de vidro, que eles estão usando para formar esses metamateriais, eles usam muitas vezes o polímero em nanoestruturado. Então, acho que tem muita área aí para você levar. Tá? Mas obrigada pelo seminário. Valeu, Mônica. Muito obrigada. Eu espero a Carlota aparecer de novo, depois da pandemia. Next time eu vou botar uma peruca para falar com vocês. Tá bom, obrigada. Mais alguma questão? Comentário? Não? Carolina, Cássio, tudo bem? Oi. Pode falar. Eu gostaria de saber, na parte onde a gente tem dados conhecidos, né, experimentais conhecidos de materiais, se o swap, na comparação com a realidade, ele tem uma precisão bastante grande aí para que se possa extrapolar com uma certa tranquilidade os valores encontrados. Então, tem bastante... Olha, tem uma tentativa agora de tentar entender justamente os ultra stable glasses, né? Não sei se tu conhece a literatura, mas faz uns 4 anos eles conseguiram se fazer por deposição de vapor vidros super estáveis. E quando o swap conseguiu atingir aquilo ali, eles estavam... Foi um achado e tentativa de então descrever o sistema real. Tá? Então, existe essa ponte, existe... claro, né, isso é importante ser dito também, né? O swap, ele por si, ele é uma ideia muito simples, né? Porque ele é uma ideia de partículas esféricas que vão trocar os seus raios. Então, valores reais, assim, de vidros
eu diria que não, né? Tu consegue prever um pouco as propriedades, assim, as características do sistema, mas se a tua pergunta é precisões, assim, de numéricas e experimentais, eu diria que a resposta é não. Mas existe, sim, bastante tentativa hoje de colar as coisas, né? Por exemplo, justamente chegar a temperaturas muito baixas e, portanto, poder estudar a propagação de ondas de calor dentro do sistema. Então, essas coisas estão sendo revistas à luz do SWAP, mas sempre guardando na ideia de que esse SWAP ele é feito para sistemas bastante simples, Cássio. Então, eu não sei se isso responde à tua questão, mas sei que tem tentativas de fazer essa ponte, mas eu não sei te dizer o nível de precisão de quantidades reais. Esse povo lá da Unicamp é super experimental, né? Respondeu em parte sim. Realmente, no caso, então, a gente tem que sempre estar usando essa metodologia dentro de uma visão de aproximação, né? Exato. É um modelo muito básico, né? É um modelo super básico, assim, Mas, assim, que o problema justamente é que os vidros são, por si, vidros moleculares são moléculas complexas demais, né? Eu não conheço trabalhos que tu consiga... Óbvio, tem trabalhos de simulação onde tu bota uma molécula extremamente complexa, mas os tempos que são acessíveis, sei lá, da ordem de picosegundos, né? Então, nesse tipo de approach é muito difícil obter propriedades de vidro muito além dos 10 segundos, talvez. Então, o que é feito em geral é isso, né? Uma oversimplificação, mas aí tu perde, obviamente, informação precisão, né, do sistema. Excelente. Obrigado, Carolina. Mais alguma questão, gente? Não? Bom, então, como não temos mais nenhuma pergunta, ninguém se manifestou, beleza? Então, eu vou agradecer de novo a Carolina. Obrigado por ter... Obrigada, pessoal. Pelo colóquio, foi muito bom. E, então, com isso a gente encerra o nosso colóquio de hoje. E daqui a 2 semanas a gente volta para um outro seminário, tá bom? Então, até mais. Boa tarde a todos. Tchau, Carolina. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.